37, versículo 1. Todos acharam aí? Diz assim: habitou Jacó na casa das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos que lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Aleluia. Até aqui, queridos. Nessa primeira parte nós iremos estudar apenas esses versículos. Amém? Queridos, a história de José, sem dúvida nenhuma, é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. A história de José é uma história que nos inspira, que revela o plano de Deus na vida de um homem que era menino, tinha apenas 17 anos. José, quando ele começa a sonhar, não seus sonhos, mas os sonhos de Deus, os seus irmãos já o odiavam. Por quê? Porque o seu pai tinha José como predileto. José é filho da velhice de Jacó. 2 filhos nasceram de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Lembra-se que Jacó foi mudado o nome dele para Israel. O nome Jacó é usurpador, é enganador. E Deus marcou um encontro com Jacó no Val de Jaboque, aonde o anjo aparece a ele, lhe toca a sua conjuntura da coxa, e o seu nome ali não é mais Jacó o enganador, e Deus muda o seu nome para Israel, príncipe de Deus, porque todo o encontro que nós temos com Deus, a nossa vida completamente é mudada. Jacó passou de enganador a um homem chamado de príncipe de Deus. Interessante, porque na Bíblia, Deus mudou o nome de algumas pessoas. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Cefas é Pedro no aramaico, né? Deus mudou o nome de Simão para Pedro. Todas as vezes que Deus na Bíblia mudou o nome de alguém, Deus estava também mudando o destino desse alguém. Deus estava
assinando a sua história agora com Deus. Deus estaria coordenando toda a sua vida, fazendo com que os planos de Deus pudessem ser estabelecidos na vida dessa pessoa que o nome foi mudado. A Bíblia fala em Apocalipse que nós teremos um novo nome lá nos céus, porque isso mostra que nós estaremos também mudando de nível, de estágio, de dimensão. Nós passaremos do natural para o sobrenatural. O corpo mortal se revestirá da imortalidade. O corpo que é corruptível hoje se revestirá da incorruptibilidade. Nós teremos um novo nome. É isso que o Apocalipse fala. Isso mostra e indica que nós teremos algo poderoso da parte de Deus. Aleluia, que está reservado para nós. José, queridos, como eu disse, era filho de Raquel. E Jacó, né, Israel, mas eu vou falar aqui como Jacó, ele tem esse filho já na sua velhice, cerca de 90 anos ele tem José. Observe que Raquel não poderia gerar filhos. Raquel não poderia gerar filhos, mas Deus abre a madre de Raquel. Depois de 27 anos, Raquel agora dá a luz a José. Depois dá a luz também a Benjamim. Mas José, aqui nesse contexto, demonstra uma predileção. Jacó olha para José e ele começa a se afeiçoar para José. Observe o que aconteceu em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 27. Uma história semelhante aconteceu com Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos. Jacó era amado pela sua mãe Rebeca, enquanto que Esaú era amado pelo seu pai Jacó. E algo interessante aqui, queridos, que nós devemos nos atentar, é que esse tipo de comportamento, de tratamento, pode gerar um problema dentro das nossas casas. Um pai que ama mais o filho do que o outro, a mãe que ama mais o filho do que o outro. Eu sei que isso pode acontecer, mas o que não pode acontecer é você externar isso, porque você vai causar um problema muito sério. Você pode gerar um problema muito sério quando você demonstra amor para um filho em detrimento do outro. Observe que o texto fala que Jacó amava mais a José. Não é que ele não amava os outros, mas ele amava mais a José. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Tá bem aí? O pessoal puder me dar um retorno aqui, viu? Amava mais a José do que os outros. Todos os outros eram filhos. Mas o que foi que levou Jacó a não amar tanto os outros irmãos? É porque eles muitas vezes aprontavam. Observe que o texto fala aqui, ó, versículo 2: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então os cabras não era flor que se cheirasse. E José falava para o seu pai o que é que estava acontecendo no campo. E isso revoltava os demais irmãos. Mas isso piora a situação quando Jacó, ele dá uma túnica para José. Quando Jacó dá uma túnica para José, a situação piora. Pedro, tu consegue botar aqui o cartaz da escola bíblica? Vê para mim, por favor. Então, essa situação agrava-se, porque os caras já estavam invejando José, porque o pai tinha um comportamento assim em relação a José diferente dos demais. Mas quando a túnica entra em cena e quando José
é visto com a túnica. Observe que túnica aqui. Interessante isso aqui, porque o que é que Jacó estava dizendo para os demais irmãos? José, ele será diferente de todos vocês. José, ele, sem dúvida nenhuma, terá um destaque maior do que vocês. Porque a túnica, queridos, era uma túnica que se vestia em filhos de reis, de príncipes. Observe 2 Samuel, coloca para mim, se for possível, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18. Enquanto o pessoal coloca aí, eu vou lendo aqui. Túnica ali representa justamente que José, ele já era visto como um filho diferente. Há um relato em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18, que diz assim: e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Com quê? Com a túnica, que fala roupa, em outra versão é túnica. Uma túnica especial, uma roupa especial. Então, quando José aparece com aquela túnica colorida, o que é que acontece? Eles observam e falam: rapaz, será que meu pai quer tornar José, que não é o primogênito, porque o direito à primogenitura era de Rúben, que era o primeiro filho. O direito à primogenitura não era de José. José era o 11º filho. E é daqui, queridos, dos filhos de Jacó, é que vêm as 12 tribos de Israel. Cada filho de Jacó, representa cada tribo de Israel. Então aqui, quando a túnica vem, o pai estava profetizando que José seria. O pai estava profetizando que José seria. E o problema, queridos, é que quando a túnica é vestida, essa túnica aqui mostra, sabe o quê? Que Deus havia também chamado José para algo específico. Tem pessoas que têm túnicas no mundo espiritual e que naturalmente vai ser invejada. Quando a pessoa ela se sobressai, muitas vezes na igreja ou no trabalho, é uma pessoa que Deus deu capacidade a ela. Sem dúvida nenhuma, é inevitável que essas pessoas sejam perseguidas, invejadas. Por quê? Assim como José, que era um jovem que tinha bastante talento, e a gente vai ver isso no decorrer da história. Quando ele chega na casa de Potifar, sendo escravo, ele prospera. Quando ele chega na prisão, sendo prisioneiro, ele prospera. E assim então, quando ele chega no governo, para interpretar, no palácio, para poder interpretar os sonhos do faraó, José estava ali sendo guardado, mantido por Deus. A Bíblia fala: tudo que José fazia, Deus era com ele. Aonde José ia, os holofotes de Deus estavam em José. A pergunta é: foi José que escolheu isso, ou foi Deus que escolheu isso para José? É Deus, queridos, que determina no seu conselho, na sua soberana vontade, segundo aquilo que Ele mesmo decide no seu coração, escolher uns para engrandecer o seu nome. Para a salvação, Deus não faz acepção de pessoas, mas para escolher, para exaltar o seu nome, para engrandecer o seu nome, Deus separa alguns que Ele conhece o coração, para colocar em posições de destaque no mundo. E isso glorifica o nome de Deus. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de José. Lembra de Abraão? Porque Deus chamou um homem que estava num contexto completamente idólatra. E Abraão não conhecia Deus. Porque Deus escolheu Abraão. Dentre tantos, Deus escolheu Abraão porque Abraão era um homem que tinha um coração
que Deus agradava. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus conhece os que são seus. Deus conhece a minha motivação. Deus conhece o meu coração. Deus conhece os meus anseios. Deus conhece o que eu vou fazer com aquilo que Ele vai me dar. Deus conhece todas as coisas, e se você está no lugar que você está, e é um lugar de destaque, é porque Deus te colocou neste lugar, e Ele tem um propósito nisso. Ele vai engrandecer o nome dEle, através da sua vida, assim como José. Tem um porém aí, você tem que passar pelo processo de Deus, até chegar a essa posição, porque se Deus revelasse a José, tudo aquilo que ele iria passar, talvez José diria para Deus: me deixa aqui apacentando as ovelhas do meu pai, que eu não quero esse troço de negócio de passar pela prova não. José passou cerca de 13 anos na prova e dando glória a Deus. José passou cerca de 13 anos ali, do momento em que ele é levado pela caravana dos ismaelitas, vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Deixa eu te dizer uma coisa: nada foge do controle de Deus. Por mais que nós pensemos que as coisas estão fugindo do controle de Deus, se você é fiel a Deus, se você ama a Deus, se você busca a Deus, se seu coração está nele, Ele está dirigindo os seus passos. As circunstâncias para você podem estar desfavorável, para Deus não está desfavorável coisa nenhuma. Pode ser que as circunstâncias à sua volta, no seu entendimento, está completamente diferente de tudo aquilo que você planejou. Eu pergunto a você: José, será que ele tinha planejado isso para a sua vida, quando Deus deu o sonho a ele? Obviamente que não. Então, se Deus tem um plano contigo, Deus vai traçar tudo o que vai acontecer na sua vida, porque Ele está controlando o seu destino, está controlando a sua história, está governando os seus passos. Tudo vai acontecer segundo a sua poderosa vontade. Nada foge do controle de Deus, nada nem ninguém sairá do centro da vontade de Deus, se ele busca a vontade de Deus. Sabe quando nós saímos do centro da vontade de Deus? Quando nós estamos buscando a nossa vontade, não a vontade de Deus. Quando nós estamos buscando a vontade nossa, de viver os nossos projetos, e não consultamos a Deus, podemos sair dos trilhos da vontade do Eterno. Mas se nós consultamos a Deus e buscamos a Ele todos os dias, para saber qual passo que eu vou dar amanhã, qual atitude que eu devo ter no dia seguinte, se esse projeto é teu, Senhor, se isso que se abriu aqui é realmente o Senhor está dirigindo. Porque, queridos, Deus dá sinais. Eu vou falar aqui sobre alguns sonhos, baseado na Bíblia e baseado em algumas experiências. Deus estava dando a José e a todos a sua família ali, todos da família, uma revelação do futuro de José. Deus continua fazendo isso até hoje, queridos. Deus continua fazendo isso até hoje. O problema, sabe qual é? É que a gente não se atenta àquilo que Deus está falando. Deus fala de diversas formas e de diversas maneiras. E uma delas é o sonho. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que a túnica colorida representa? Realeza. Como eu disse aqui em 2 Samuel, quando eu falei aqui, citei o texto, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 18. O que a túnica representa? Sabedoria. José era sábio ou não? José era sábio. Sábio é aquele que recebe de Deus uma revelação, um conhecimento e aplica essa revelação, aplica esse conhecimento. Tudo que José recebeu de Deus, José aplicou, e quando José aplicou, os resultados vieram. Isso é ser sábio, é você colocar em prática tudo aquilo que você recebe da parte de Deus.
Conhecimento nós buscamos, mas sabedoria vem do Eterno. Sabedoria vem de Deus. Capacidade. A túnica aqui representa capacidade. Observe Mateus capítulo 25. Coloca para mim, por favor, Mateus 25, versículo 15. Aqui está falando sobre a parábola dos 10 talentos. E observe aqui o que Jesus está falando. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Deus sabe a minha capacidade, Ele não vai dar algo maior do que eu possa suportar, do que eu possa realizar. Cada um de nós aqui tem uma capacidade, Deus conhece a capacidade de cada um de nós. Então, não podemos invejar uma pessoa que tem uma capacidade maior do que a nossa. Por quê? Porque Deus que deu essa capacidade. O problema é que as pessoas começam a invejar. E inveja é você querer estar no lugar da outra pessoa, ou não querer que a pessoa esteja naquele lugar. Isso é inveja, e inveja não é de Deus. Uma pessoa invejosa, ela não sabe qual é o propósito de Deus na vida dela. Porque se eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, eu estou tranquilo. E eu vou te dar uma dica aqui. Para esse sentimento de inveja não adentrar o seu coração. Se você está querendo, almejando algo, alguma posição, alguma promoção, algo que você precisa, que você necessita, que você deseja, coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus, porque você colocando isso diante de Deus, se aquela promoção, ou aquela posição, ou algo da parte de Deus que você tanto deseja, vier, tenha certeza, foi Deus que abriu a porta. Mas se não vier, tenha certeza, foi Deus que fechou a porta. Independente do resultado, foi Deus. Foi Deus. Se foi sim, Deus. Se foi não, Deus. Entenda que Deus também dá não, porque Deus sabe do amanhã e nós não sabemos. Tem coisa que nós buscamos tanto, mas se você está orando, colocando diante de Deus, e a porta se fechou, queridos, pode ter certeza, não foi Deus. É Deus te preservando, porque o não de Deus é protetivo. O não de Deus é para poder poupar você de algum problema lá na frente. Quantos não Deus me deu? E depois eu agradeci a Deus, entendendo que Ele está no controle da minha vida, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, meu irmão. Ele está cuidando de você, minha irmã. Só entenda isso, confia nele. Porque Deus pede para a gente confiar nele? Porque nós não sabemos do amanhã, mas Ele sabe do amanhã. Confia em Deus, porque Ele já está no amanhã. Confia em Deus, porque Ele está preparando. Ou melhor, Ele já preparou, porque Ele não prepara. A gente fala essa linguagem de preparação. Deus está pronto, irmãos. Deus já está pronto. Nós que temos que ser aprontados. Nós que temos que ser lapidados. Nós que temos que ser forjados. Mas Deus já preparou todas as coisas. Deus já preparou tudo para você. Quando você visualizar algo, entenda, está pronto, está preparado. Deus já preparou. É o varão? Já preparou. É a varoa? Já preparou. É o filho? Se for de Deus, já preparou. Mas nós não sabemos o tempo. José não sabia o tempo que Deus iria exaltá-lo. Com certeza, na imaginação de José, José jamais poderia imaginar o que Deus iria fazer. Há um ditado aí lá fora, que o povo diz que a Bíblia diz, que na Bíblia não, na verdade não diz, mas é um ditado interessante, que Deus escreve certos por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas, mas Deus escreve na linha dele, da linha dele não é torta. Agora na nossa linha muitas vezes nós entortamos, aí Ele vai e coloca a sua mão e conserta. Porque o pau que nasce torto em Jesus é consertado. Deus é o Deus
que está contemplando a sua vida. Portanto, descansa nele, espera nele, entrega a sua vida a ele. Ele está cuidando de você. Para que temer? Para que se desesperar? Se Deus está cuidando de você. Se Deus está cuidando de você, querido, descansa nele. Como eu disse aqui, quando nós sabemos quem somos em Deus, não há inveja no nosso coração. Não há inveja. Eu não quero estar na posição de outro, porque Deus não me chamou para isso. Eu quero esperar em Deus aquilo que Ele tem para a minha vida. É interessante porque é um relato no Evangelho de João, capítulo 3, que os discípulos de João ficam incomodados, porque Jesus estava batizando. Aí, bota para mim o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 24. Fica incomodado, porque Jesus estava batizando ali no Rio Jordão, e eles falaram, olha, tem um ali que está batizando. E aí é interessante porque João Batista, ele começa a dar testemunho de Jesus. Olha como João fala, e isso aqui demonstra uma pessoa que sabe o que Deus chamou ele para fazer. Se você sabe o que Deus te chamou para fazer, você não vai ser uma pessoa invejosa. Você não vai querer a minha posição, eu não vou querer a sua posição. Porque pessoas que sabem o que Deus quer são pessoas curadas. São pessoas que entenderam que para uns Deus deu 5 talentos, e para outros Deus deu 2, e para outros Ele deu um só. Por quê? Conforme a capacidade de cada um. João capítulo 3, bota para mim por favor, Pedro, versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Pode passar o versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João, esse aqui é João Batista, viu gente? E os judeus acerca da purificação, pode passar. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Pode passar. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma se Deus não lhe der. Portanto, meus irmãos, não queira aquilo que Deus não lhe deu. Não queira aquilo que Deus deu a outra pessoa. Deus vai te dar algo para você cumprir o seu propósito. E ele discorre aqui, pode passar o versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Essa era a missão de João Batista, porque ele foi o precursor, ele era primo de Jesus, filha de Isabel. Isabel dá a luz a João Batista depois de muitos anos, esperando em Deus. Então aqui é a missão de João Batista, ele cumpre essa missão aqui na íntegra, mas eu sou enviado adiante dele, e olha o que ele fala, pode passar o versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, ele está falando de Jesus aqui, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Aí o versículo 30 que é o mais tremendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele é maior porque ele veio do céu. Eu sou pequeno, eu sou da terra, mas ele é divino, ele veio dos céus, ele é divino, ele é o todo-poderoso, ele não foi criado, ele é o autoexistente, ele é todo-poderoso, mas ele está agora habitando entre nós, e eu tenho o privilégio de preparar o caminho, eu tenho o privilégio de ser instrumento dele, para pregar e falar daquilo que ele é.
E ele fala: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque ele é Deus. E diante de Deus eu sou pó e cinza. Diante de Deus eu não tenho nada. Mas ele é grande. E eu sou privilegiado. Porque eu sou amigo do esposo. Aleluia. Eu sou amigo dele, eu contemplo ele, eu ouço ele, eu enxergo ele, eu vejo as suas ações, eu vejo o seu testemunho, eu vejo aquilo que ele é, de fato, quando ele anda e quando ele fala. Não queira, definitivamente, não queira aquilo que Deus não te deu. Não queira aquilo que Deus não reservou para você. Não queira tirar ninguém do lugar, se o lugar ali foi Deus que colocou ele. Não queira, não puxe o tapete de ninguém, não queira passar por cima de ninguém, deixa que Deus vai fazer. E quando Deus faz, há paz no seu coração. Quando Deus faz, não há dúvidas. Obviamente que você vai ser perseguido, porque José foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Por quê? Porque ele tinha graça de Deus, ele tinha o favor de Deus, ele tinha a mão de Deus governando a sua vida. É por isso que aonde ele chegava, Deus estava com ele. Você quer ver um sinal de que Deus está com uma pessoa? O que ela faz, ela prospera. O que ela fala, acontece. O que ela fala, você sente algo diferente na vida dela. Isso é um indício, uma prova de que Deus está com aquela pessoa. Aleluia. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é João Batista falando. Porque de fato ele é grande, mas eu sou pequeno. Ele pode, mas eu não posso. Ele é, eu não sou. É ele que nos coloca em lugares altos. E é triste a gente ver isso muitas vezes. Pessoas querendo tomar o lugar da outra. Não sabe o propósito de Deus na vida dela. Não entendeu quem é ela em Cristo. Pessoas imaturas agem dessa forma. Pessoas que não conhecem a Jesus agem dessa forma. Quererem tomar o lugar da outra, invejando aquela pessoa, e fazem de tudo para poder tirar o lugar dela. Mas quem Deus coloca, ninguém tira. Quem Deus estabelece, ninguém se levanta contra, porque o Todo-Poderoso é Ele que se levanta em nosso favor. Quando Deus faz, ninguém pode invalidar o que Ele fez. Aleluia. Ninguém pode invalidar o que Ele fez, meu irmão. Fique sustentado no poder da palavra de Deus. Esteja debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vai te exaltar. É no tempo dele, é no tempo de Deus, quando Ele decidir engrandecer o seu nome. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, gente. Muito tranquilo. Eu estava aguardando mesmo uma resposta de Deus e coloquei diante de Deus. Confesso que eu gostaria de estar naquele lugar, mas eu coloquei diante de Deus. E a resposta veio: não, Valdeir. Eu continuei glorificando a Ele. Amém, Senhor. Eu sei que não é para mim. Eu sei que não faz parte do plano que o Senhor tem na minha vida. E é interessante porque quando a gente acha que Deus fechou uma porta, na verdade Ele fechou a porta que não era para você. Já tem uma porta aberta que Ele abriu para você lá na frente. E Ele vai te conduzir a essa porta. E você vai entrar. E quando você entrar, você vai se alegrar. Você vai olhar para Ele e vai dizer: obrigado, Senhor. Porque foi o Senhor que abriu essa porta. Jamais o homem poderia abrir essa porta. Foi o Senhor que abriu. E você vai dar honra e glórias ao nome de Jesus.
Porque Deus dá sinais quando é Ele que abre a porta, gente. Paulo queria pregar na Ásia, em determinado lugar, mas Deus impediu, falando, não vá para lá. Aí Deus dá uma visão a ele, e mostra uma pessoa, um macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo queria ir para um lugar, mas Deus falou, não é a hora. Talvez não é não por não, é porque não é o momento. Às vezes Deus só está dizendo assim, acalma um pouquinho, não é hora, freia aí, calma, você não está preparado, porque se você for, você vai se perder. Gente, Deus não é menino não, gente. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe se Deus nos dá uma bênção hoje, abrir uma porta que a gente vai achar que é bom, a gente pode se perder. Por quê? Porque a gente não está pronto, a gente não está preparado. O nosso caráter ainda não foi forjado o suficiente. Olha o que Deus fez na vida de José. Quantos perrengues José passou, quantas injúrias José passou, mas José estava sendo forjado no seu caráter. José demonstra caráter lá na casa de Potifar, quando ele rejeita deitar com a mulher de Potifar. Ele demonstra caráter lá no cárcere, quando o dono da prisão dá as chaves a ele e fala, olha, comanda aí. E ele não fugiu, e ele foi fiel a Deus também na prisão, e assim ele foi fiel a Deus também lá aonde Deus colocou, porque Deus estava forjando o caráter de José, estava trabalhando nele, estava modelando ele. Lembra da casa do oleiro que eu falei aqui terça-feira? Deus quer que você entre na casa do oleiro, porque na casa do oleiro você vai ouvir as suas palavras. É na casa do oleiro que você vai ser modelado segundo a vontade do oleiro. E detalhe, você vai se quebrar na mão do oleiro. Mas é bom quebrar na mão do oleiro, porque o oleiro vai fazer um vaso novo conforme a sua vontade. Você está na casa do oleiro? Você está na casa do oleiro? Se você não está, corre para lá, porque é lá que Deus vai fazer com que você ouça as palavras dele para a sua vida e para nortear você, para dar direção, porque muitas vezes nós estamos andando em círculo sem saber que nós estamos andando em círculo. É só você observar áreas da sua vida que não está dando certo. Talvez você esteja andando em círculo e não esteja percebendo. Por quê? Porque você não tem buscado a vontade soberana de Deus. Jesus nos ensina um princípio. Quando ele está no Getsêmani, prestes a ser crucificado, ele faz uma oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração que nós devemos fazer. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade é essa, Jesus, mas se a tua vontade for essa, eu prefiro a tua vontade do que a minha. Porque se a gente não ora buscando a vontade de Deus, a gente pode viver a nossa vontade e daqui a pouco a gente está dentro d'água. Tem coisa, gente, que a Bíblia vai falar. É só você reportar a Bíblia. Não precisa nem você buscar Deus em oração. A Bíblia vai revelar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, aleluia, namorar com uma pessoa que não faz parte da mesma fé que você, eu preciso orar a Deus? Não. Julgo desigual, segundo 2 Coríntios 6,14, lê lá. Julgo desigual, vai dar certo? Difícil, porque você está quebrando um princípio. Luz e trevas não estão de acordo. Luz e trevas não se associam. Luz e trevas não têm comunhão. Eu não preciso orar a Deus. É um princípio. Estou falando de uma pessoa crente namorar com uma pessoa que está lá fora, descrente. Ah, mas Deus pode buscar ela. Já aconteceu o caso de pessoas de estar aqui na igreja, namorar lá, e depois a pessoa se converter. Exceções, gente. A regra não é essa. Exceções.
Não podemos fazer da exceção uma regra. Exceções. E tem gente, muitas vezes, pagando preço até hoje por conta dessa situação. Mas Deus pode fazer o milagre. Deus pode mudar os corações. Pode. Mas depende também da porta estar aberta do coração para Deus agir. Jesus entra na porta aberta. Satanás entra na brecha que se abriu. Jesus entra na porta que se abre. Eu abro e ele entra. Satanás invade uma brecha que eu dou. Ele não bate, ele entra. Com os dois pés. Ele invade. Então, é um alerta para cada um de nós. Vamos lá. Gênesis capítulo 37. Quando José começa a sonhar. Eu já estou finalizando, viu, gente? Porque eu quero deixar uma parte aqui para a gente falar semana que vem sobre os sonhos de Deus. Você sonha? Deus está lhe dando algum sonho? Você acorda com um sonho na sua mente e você entende que Deus estava falando com você? Peça a Deus discernimento e entendimento para você entender qual é a razão desse sonho. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, versículo 5, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. O que é que Deus estava dizendo aqui para José em sonhos? E para toda a família? Vai chegar um momento na vida de José que ele vai governar sobre vocês. Aí depois o segundo sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas, ou seja, a mãe, o pai e os irmãos iriam se curvar diante dele. O que é que aconteceu lá no Egito? Toda a família se prostrou diante de José. É Deus mostrando o futuro de José. Talvez Deus esteja mostrando o seu futuro em sonhos e você não está percebendo. Talvez Deus está alertando você para algo e você não está atentando para isso. Queridos, eu sou uma pessoa que sonha muito, viu? Praticamente toda noite eu tenho sonhos. E não é sonho da barriga cheia não, depois de comer um churrasco. São sonhos de Deus mesmo. E eu anoto. Eu venho agora anotando todos os sonhos. Porque à medida que eles vão se concretizando, eu vou aqui glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me falado sobre isso. Obrigado, Senhor, por ter me dito sobre isso. Deus fala também em sonhos. O livro de Gênesis é um livro dos sonhos. Capítulo 20, por exemplo, versículo 3, quando Abimeleque, ele pensa em deitar com Sara, a mulher de Abraão, o que é que Deus faz? Dá um sonho a Abimeleque, mostrando, não durma com ela, porque se você dormir com ela, eu vou te matar. Abimeleque, Senhor, mas ela não é irmã do homem lá? Não, ela é mulher do homem lá, mas eu ia fazer na inocência, Senhor. Por isso mesmo que eu te apareci em sonho, porque você foi inocente na história, mas se você me desobedecer, não só você, mas toda a sua casa vai perecer. E ele devolve logo a mulher e vai embora daqui, pelo amor de Deus, senão Deus vai me matar. Isso é um sonho de alerta. O sonho de José é um sonho profético, anunciando o futuro. O sonho aqui que Abimeleque teve em Gênesis capítulo 20, versículo 3, é um sonho de alerta. Mas também tem sonho de direção. Lembra de José, o pai de Jesus? Mateus capítulo 20, versículo 12, ou melhor, Mateus capítulo 2, versículo 12. Coloca para mim, por favor, Mateus 2, 12. José, ali, o pai de Jesus, recebe uma direção de Deus. E Deus direciona, porque é bíblico. Juízes capítulo 7, versículo 13 ao 15, Deus ali estava dando uma direção a Gideão, para ele invadir a terra do seu opositor e
lutar para poder ganhar a guerra. Ele dá um sonho de um pão indo no campo dos midianitas, se eu não me engano. E ali era o sinal que ele precisava para poder invadir a terra. Mateus capítulo 2, versículo 12 diz assim: e sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui na verdade está falando dos reis magos. Mas José também tem um sonho, capítulo 1, versículo 20 de Mateus, quando ele acha que Maria havia traído ele, porque Maria agora estava grávida, e se estava grávida, então alguém engravidou ela. O que é que o texto diz? E pensando ele quem? José, nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo, mediante um sonho que Deus deu. Gente, eu já tive um sonho de Deus mostrar que a mulher vizinha lá, a vizinha, estava traindo o marido. Eu falei: Jesus de Nazaré, e agora? Como é que eu falo um negócio desse? Só que a mulher era próxima a mim. E aí eu falei: Jesus, me ajuda. Aí comecei a orar, né? Se tu me der a oportunidade, eu vou ter que falar. Eu não falei para o marido, obviamente, né? Eu falei para ela. Eu falei: fulana, ó, tive um sonho assim, 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 assim. Ela ficou dias depois, quer dizer, um tempo depois, se concretizou. Por quê? Não deu atenção a um sonho de alerta que Deus tinha dado. Deus tinha me falado no sonho e ela tinha materializado isso. Às vezes, queridos, Deus dá um sonho, não é para poder esse sonho se concretizar. Tem sonhos que são sentenças, mas tem sonhos que são alertas. E Deus está alertando para que isso não aconteça. Eu tive um sonho, até com o sobrinho da minha esposa. Eu tive um sonho, ela teve um sonho, a mãe teve um sonho, o irmão dela teve um sonho, o mesmo sonho contra a criança. A criança estava correndo perigo. A criança caindo no buraco, a criança caindo no mar, num lago grande, a criança sendo sequestrada, a criança se perdendo. Aí Deus falou: essa criança está passando por perigo, alguma coisa está para acontecer. A gente entrou num jejum e oração. Os sonhos cessaram e graças a Deus a criança não teve nada e não vai ter em nome de Jesus. São alertas que Deus dá mediante os sonhos. Bíblia é isso aqui. José teve um sonho, Deus mostrando algo profético. Vai acontecer assim na sua vida, José. A pergunta é: se José não estivesse buscando a Deus, vivendo a Deus, se ele se rebelasse lá na casa de Potifar, ou melhor, na cadeia, que ele foi injustiçado, será que o sonho de Deus iria se concretizar? Certamente não. Mas se ele buscou viver e amar ao Senhor, independente das circunstâncias, como nós cantamos aqui, te louvarei independente das circunstâncias, não é verdade? Pois é. E aí Deus cumpriu o sonho de José. Lá na frente a gente vai estudar sobre isso. Então, queridos, tem sonhos que são proféticos, sonhos de alerta e sonhos de direção. O sonho de direção foi esse que nós lemos aqui, Mateus 2,12. O sonho de direção foi o sonho que Jacó também teve em relação às ovelhas listadas lá em relação a Labão, em Gênesis capítulo 31. Depois você lê Deus direcionando Jacó, porque Labão queria enganar ele, e ele fez uma prova com Labão. Se as ovelhas listadas, os animais que nascerem, né, as ovelhas listadas que nascerem, serão sua. E aí as ovelhas estava dando ovelhas listadas. Aí Jacó estava ganhando muitas ovelhas, mas aí Labão, que era esperto, falou: não, essas ovelhas aqui é minha, não é para você não, vamos fazer o contrário. Se não nascer nenhuma listada, vai ser sua. Aí Deus reverte a situação, não nasce nenhuma ovelha mais listada.
Só que o cabra era atrapalhado, então enrolou José, ou melhor, Jacó, durante 14 anos, porque ele disse que Jacó iria casar com Raquel. E Jacó trabalhou 14 anos de graça para Labão. Mas Deus estava com Jacó, porque havia uma promessa que Deus havia liberado para Abraão, que a sua descendência seria peregrina na terra e Deus estaria abençoando os seus descendentes. Se você tem uma promessa de Deus, Deus vai sustentar ela até o fim e você e a sua casa será ricamente abençoada. Amém, queridos? Fique em pé, glória a Deus. Vamos encerrar. E por último aqui, o sonho de decreto. Quando há um sonho de decreto, queridos, dificilmente isso não vai acontecer. Lembra de Nabucodonosor? Quando ele se exaltou por causa da sua grandeza, das suas conquistas, no capítulo 4 de Daniel, ele se exalta achando que tudo que ele estava fazendo era obra das suas mãos. Mas Deus de fato estava abençoando Nabucodonosor, por incrível que pareça. E Nabucodonosor, no capítulo 4, versículo 20, ele vai se arvorar, se levantar, o coração começa a ficar altivo, e ele fala: essa é a minha Babilônia, que eu criei para mim, tudo isso aqui é obra das minhas mãos, isso aqui é para a minha glória. E aí Deus deu um sonho a ele, um sonho de decreto, que ele iria agora comer como animal do campo, ele iria ser molhado com orvalho, assim como os animais são. E o sonho aconteceu. E depois de um tempo, ele se arrepende, Deus retoma ele ao seu posto. Deus conhece os nossos corações. Corações soberbos, a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o nosso coração nesta manhã seja um coração como o de José, um coração humilde, um coração que coloca Deus em primeiro lugar, um coração adorador, um coração que louva, engrandece a Deus independente das circunstâncias. Porque quando José achava que seria o momento para ele sair da prisão, Deus disse: não é ainda, José, passa um período de tempo ainda aí. E José, em tudo, semelhante a Jó, adorou ao Senhor, louvou ao Senhor, engrandeceu ao Senhor. O que é que você precisa para adorar a Deus? Circunstâncias boas? O que é que você precisa para adorar a Deus quando tudo vai bem? O que é que você precisa para adorar a Deus quando as coisas estão no seu devido lugar? Ou você adora a Deus independente das circunstâncias? Então adore ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Mas está difícil, Valdeir, mas Jesus está contigo. Mas eu não estou suportando, Valdeir. Jesus não vai te dar uma carga que você não possa levar. Ele está levando a tua carga. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Receba de mim o meu jugo, que é suave, é leve. Deixe o seu jugo com Jesus hoje. Deixe o seu fardo pesado com Jesus hoje, porque Ele carrega o teu fardo agora. Ele vai carregar esse fardo que você está achando pesado, porque Ele está com você. Coloque o seu olhar não na dificuldade, coloque o seu olhar não na tempestade, coloque o seu olhar não na impossibilidade. Nesta manhã, em nome de Jesus, coloque o seu olhar naquele que pode mudar essa situação. Coloque o seu olhar naquele que é o Todo-Poderoso, que basta só uma palavra, que os ventos cessarão, basta só uma palavra, que as águas revoltas, elas darão, em nome de Jesus, uma ordem, Ele dará uma ordem e as águas irão abaixar. Basta só uma palavra do Deus que você serve. Não se desespera, Deus está com você. Não se angustia, Deus é o teu socorro no momento mais terrível da sua vida. Ele é socorro bem presente no momento de angústia. Ele está contigo. Ele não te desampara. Ele não te esqueceu. Ele não pode esquecer os seus. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, de forma que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse dele,
eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele está com você. Adora Ele, busca Ele. Se é na casa de Potifar, adora. Se é na prisão, adora. Porque Ele tem algo poderoso para fazer na sua vida. Uma posição de governo Deus vai decretar sobre você. Passa pelo vale adorando, passa pela prova adorando, porque isso não vai matar você. Isso não é o fim, é o meio de algo grandioso que Deus tem para fazer. Aleluia. É algo poderoso que Ele está fazendo na sua vida, porque o nome de Jesus será engrandecido. Aguenta aí, querido, aguenta aí, querida. Ele está contigo, com braço forte, com mão estendida, guardando você, cuidando de você. Ele levanta você nessa manhã, Ele renova suas forças nessa manhã, para você continuar andando e adorando, andando e adorando, andando e adorando, andando e exaltando o seu poderoso nome. Adora Ele nessa manhã.